Saudações, aqui é o Mitch, e esse é meu canal focado em redes de computadores, onde eu compartilho os assuntos dos quais eu venho estudando e aperfeiçoando. Nesse vídeo eu pretendo que seja o primeiro de uma série focada em laboratórios executando configurações direcionadas aos dispositivos Cisco, através do Packet Tracer, que é um software de simulação de redes da Cisco. Aqui eu trago um laboratório bem simples para configurações básicas de dispositivos voltados para roteadores e switches da Cisco. E para trazer uma maior realidade a essa simulação, eu vou executar essas configurações a partir de um laptop. Aqui no Packet Tracer a gente tem diversas ferramentas para estar fazendo aí o teste de cenários de redes. Futuramente pretendo fazer um vídeo focado no Packet Tracer, mas agora eu vou trazer um vídeo mais focado nessas configurações básicas. Então, onde a gente vai configurar um nome de dispositivo, a gente vai configurar senha para esse dispositivo, a gente vai encriptar essa senha para trazer uma maior camada de segurança e também, posteriormente, a gente vai desfazer tudo isso para poder mostrar aí como é que funcionam esses comandos, tanto de estabelecer uma configuração, quanto um comando de desfazer esta configuração que nós executamos. Em primeiro lugar, aqui nas nossas conexões, como a nossa intenção é realizar um laboratório como realidade fosse, nós vamos fazer uma conexão via entrada serial dos nossos dispositivos, tanto na questão do roteador quanto na questão do switch. Então, aqui na ferramenta de conexões, a gente vai encontrar o nosso cabo console. A gente vai conectar aqui na entrada RS232 do nosso laptop e a gente vai conectar aqui na entrada console do nosso roteador. Antigamente era comum que os dispositivos laptops, eles tivessem essa entrada RS232. Hoje isso já não é mais tão comum, então a gente geralmente recorre a um adaptador ou um cabo que já faz essa interface direta, né, entre RJ45 da entrada console do equipamento para USB. Outra coisa que é comum, né, se utilizar, né, aqui a gente vai estar utilizando diretamente o nosso laptop, a gente vai entrar no terminal e a gente já consegue aqui adentrar na interface de linha de comando. Mas se a gente estiver utilizando, por exemplo, um sistema Windows, a gente vai precisar de um programinha. E um programinha que é muito utilizado é o PUT. O PUT ele faz essa interface com o terminal de linha de comando. Então, se nós estivéssemos utilizando um sistema Windows, a gente provavelmente recorreria ao PUT para a gente poder incluir essas informações que aparecem aqui no próprio PUT. Eu não vou estar utilizando o PUT porque isso não trata-se de equipamentos reais, né? São equipamentos virtualizados através do Packet 3. Então, por aqui acessamos a nossa linha de comando e aqui a gente já tem acesso ao nosso terminal para a gente estar aplicando as nossas configurações. Antes de iniciar propriamente dito as configurações do nosso laboratório, eu vou explicar um pouco como funcionam os modos de usuário no sistema, no software embarcado da Cisco, que é o iOS, semelhante ao nome do software da Apple, do sistema operacional da Apple, no caso de smartphones, mas não trata-se da mesma coisa, só que são de nomenclatura mesmo. Aqui a gente vai ter basicamente 3 modos de acesso. A gente tem o que é chamado modo de usuário, que ele é representado por essa flechinha, e é ele que a gente, quando entra no dispositivo, a gente já tem acesso a esse modo, que é o modo de usuário, e nele a gente não tem grandes acessos, nem grandes visualizações. Aqui a gente consegue fazer testes simples, como o ping, como o tracer, mas nada muito elaborado e nem ter acesso a uma visualização abrangente das informações. Para a gente poder visualizar, a gente vai precisar progredir o nosso modo de usuário, utilizando o comando enable. O comando enable, pode ver que aqui a gente já tem uma mudança, nós temos aqui esse asterisco, e ele indica que a gente está no Privileged Exec Mode. Nele a gente já tem uma visão completa de todas as configurações do nosso dispositivo, mas nós não podemos fazer grandes alterações. Nós não podemos incluir, manipular informações. Para isso a gente precisa entrar no modo de configuração, através do comando configure terminal. Aqui sim, aqui nós já conseguimos mexer nas nossas configurações, alterá-las, substituí-las da maneira com que a gente precisar para a gente estar configurando o nosso equipamento. Vamos começar pelo nome de um dispositivo.
para a gente poder fazer a alteração do nome de um dispositivo. Lembrando, a gente está conectado aqui no roteador, nós podemos entrar com o comando hostname. Aqui eu vou colocar hostname e vou colocar alterar o nome do meu roteador para Rio, visto que aqui na própria interface a gente já teve a atualização do nome do roteador, de router, aquele nome genérico, para Rio. Esse poderia ser o nome de um departamento, poderia ser a localização física onde esse roteador ele está alocado. Isso vai depender de como funcionam aplicações práticas do projeto da infraestrutura de rede. O tocante a nomear um dispositivo, esses são os passos. Primeiro, nós precisamos estar no nosso modo de configuração global, através do comando enable, para que nós possamos ir do user mode para o privilege exec mode, e o comando configure terminal, para que a gente progrida do nosso privilege exec mode para o modo de configuração global, ou global mode configure. Agora que a gente já fez a alteração do nome do nosso dispositivo, nós agora vamos habilitar uma senha, né? Trazer uma camada de segurança a mais para que esse dispositivo ele não seja acessado por qualquer pessoa. Então, a partir do modo de configurações, a gente vai entrar com o comando enable password e incluiremos uma senha. Aqui eu vou colocar a senha, bom, o nome do canal mesmo, Bit. Aqui a gente estabeleceu uma senha para o nosso equipamento e agora a gente vai conferir essa senha. A gente vai voltar para o modo de execução para que a gente possa visualizar as configurações. A gente pode usar tanto o comando exit para a gente voltar um modo. Pode verificar aqui, daqui a gente saiu do modo de configuração e agora a gente está no Privilege Exec Mode. E aqui a gente vai usar o comando running config. É show. Sempre que eu quiser visualizar alguma coisa, eu uso o comando show. Running config. Um detalhe legal do iOS é que tu pode utilizar a tecla Tab para estar completando os comandos, completando a sintaxe. No caso aqui, foi exatamente o que eu fiz. Eu escrevi show R1 e apertei a tecla Tab, ele já completou para mim automaticamente com a sintaxe por extenso, caso running config. Uma vez usado o comando, ele vai trazer para a gente aqui todas as informações referentes à configuração atual do dispositivo e a gente pode contemplar que aqui em password, então a gente tem aqui a nossa senha, só que o detalhe é que assim, dessa maneira, ela fica visível para que qualquer pessoa veja, qualquer pessoa aqui e acesse o Privilege Exec Mode. Para que a gente possa trazer uma camada de segurança ainda maior, nós precisamos habilitar encriptamento da nossa senha. Para isso a gente precisa acessar novamente o modo de configuração. Então, aqui no Privilege Exec Mode, a gente vai usar o nosso comando. Lembrando de utilizar o tab para completar automaticamente a sintaxe. Uma vez no modo de configuração global, aí a gente vai utilizar o comando service password encryption, utilizando o comando exit mais uma vez, para a gente poder voltar ao Privilege Exec Mode e vamos utilizar novamente o comando show running config. Agora a gente já consegue perceber, por exemplo, que nossa senha ela já não é mais escrita por extenso da maneira que foi colocada na hora da configuração. Agora ela está com essa sequência de caracteres alfanuméricos, que é uma forma de encriptação, né, uma maneira de criptografia e eleva a segurança do nosso sistema, da nossa infraestrutura como um todo. No geral, é utilizado, na verdade, o secret e não o password em aplicações práticas. Há quem também habilite os dois, mas se tu habilita o secret, por exemplo, uma pessoa tentando acessar pela senha não vai conseguir acessar o dispositivo, né? O secret ele sobrepõe e ele tem também uma criptografia diferente, uma criptografia mais robusta. E para poder fazer a ativação, né, dessa configuração do secret, segue o mesmo esquema. A gente vai acessar de novo o módulo de configuração, nosso configure terminal. Aqui está. E em vez de ser enable password, vai ser enable secret. E aí a gente vai colocar, né, como se nós estivéssemos configurando uma senha, porque o secret nada mais é do que uma senha, só que a criptografia, como eu disse, é mais robusta. Vou colocar Cisco mesmo. Pronto. Temos um exit, voltamos para o Privilege Exec Mode e vamos verificar agora nossas configurações mais uma vez. Show Running Config. Aqui a gente pode perceber que o nosso segredo agora, né, a nossa senha, agora ela
tem uma sequência muito mais extensa de caracteres, inclusive alguns caracteres especiais, o que traz maior robustez para a segurança do nosso equipamento, consequentemente na nossa rede. Mas agora, Bichiqueiros, como que eu faço para desfazer essas configurações? Para desfazer uma configuração aqui no Cisco, a gente precisa acessar, né, o módulo de configuração, mais uma vez. E como fosse executar o comando para configurar algo, a gente faz a mesma coisa, só que ao invés de escrever a sintaxe por extenso, a gente escreve no início da sintaxe. E aí a gente escreve a sintaxe como a gente estaria escrevendo para poder configurar aquele parâmetro. Por exemplo, no enable password, aqui a gente desabilitou a necessidade de uma senha para poder acessar o equipamento. Então vamos dar um exit, novamente show running config, e aqui pode perceber que o password ele já não está mais habilitado para que seja solicitado ao acesso do dispositivo, mas o secret ainda está. Então, mas agora eu saio do Privilege Exec Mode, ainda assim o terminal vai me solicitar que eu coloque a senha que eu estabeleci para aquele segredo. Então, eu coloco aqui exit, voltei ao início, né, que o modo de usuário ele não me pede nada, mas assim que eu tentar entrar no Privilege Exec Mode, ele vai me pedir a senha. Lembrando que é a senha do segredo. Se eu configuro o secret, ele sobrepõe o password. Agora eu cheguei aqui fazendo as minhas configurações, executando os meus comandos e agora eu acabei e eu quero salvar as informações e eu quero desligar esse dispositivo para poder tirar ele da minha bancada e instalar ele no local definitivo onde ele vai ficar. Para que eu faça isso, é interessante que eu execute um salvamento das informações que eu acabei de parametrizar. E o comando para isso, no Privilege Exec Mode, é o comando write. Assim, ele vai ter gravado as informações do running config para o arquivo que ele utiliza quando inicializa o dispositivo. Eu posso dar o reload, enter para confirmar. Já salvou um comando write, agora o reload ele vai reiniciar o dispositivo, e assim que ele reiniciar o dispositivo e eu tentar acessá-lo, ele vai me solicitar o secret e ele vai manter todas as informações que eu configurei. Agora fazendo a mesma coisa com o switch, isso, agora fazendo aí aquele mesmo esquema, vou pegar aqui o cabo console, RS232, porta console do switch, vou acessar a interface de linha de comando, através do meu programa de configuração de terminal, pode ser o PUT no caso do Windows, ou algum programa similar, se estiver sendo utilizada uma distribuição Linux, e no switch a gente faz os mesmos comandos, enable, então a gente poder entrar no Privilege Exec Mode, configure terminal, para a gente estar utilizando o modo de configuração do global, e aqui a gente troca hostname, SW1, enable password, service password encryption, enable secret, demos um exit, salvamos as configurações e reiniciamos o dispositivo. Agora, se observarmos, enable, aqui eu entro com o Cisco, lembrando que quando eu utilizo o secret e o password, o secret ele sobrepõe o password, e aqui nós temos as informações. No caso, nosso hostname, SW1, o nosso secret e o nosso password. Esse é um laboratório bem simples, inicial, ainda estou testando os formatos, como que definitivamente vou trazer esse tipo de vídeo para cá, mas como diria meu pai, se a gente precisa começar alguma coisa, pouco importa de onde a gente começa, a gente simplesmente começa. Então, bom, fica aí esse pensamento do dia. No mais, agradeço pelo seu tempo e até a próxima.